Então, eu vou ensinar a fazer, deixa eu desligar todo mundo aqui. Vou ensinar a fazer pontos, linhas, polígonos, ferramentas aqui de campos virtuais e também essas observações aqui, ó, caixinha de textos, caso vocês queiram deixar um recadinho para vocês mesmos de ajustes ou para colegas, caso estejam trabalhando em grupo. A primeira coisa a fazer, antes de mais nada, é ligar algumas barras de ferramentas, que são, né, esses botõezinhos aqui que você consegue ligar e desligar. Dá para vir aqui, ó, direto o botão, ali na parte cinza, botão direito, e já ligar e desligar aqui. Por exemplo, esse aqui é uma ferramenta de aderência, então dá para fazer ele aparecer e fazer ele sumir. Tem como mexer aqui, né, todas essas barras para onde vocês acharem que fica melhor. Também dá para fazer isso aqui em exibir barra de ferramentas. Vou dar um tempinho aqui para vocês verem, mas são essas aqui, ó. Atributos, né, coluna para ver a tabela de atributos, barra de ferramentas, annotations, eu vou explicar ali rapidinho sobre o que é isso. Essas de vetorização avançada, formas, malha que a gente não vai entrar nesse mérito nesse vídeo, gerenciador de fonte de dados, projeto, aderência, que nem aquele ali do mozinho, gerenciar e drawing tool. Beleza, aí agora vamos fazer primeiro o mais simples, que é uma camada de pontos. Eu vou fazer um gel package. Caso você não saiba o que é um gel package, tem um vídeo aqui sobre formatos de arquivo, eu vou deixar no card e na descrição, que eu explico para que usa o QGZ, o gel package e o shapefile, tá? Então, eu prefiro sempre fazer gel package, tem no vídeo lá o porquê. Eu vou primeiro começar salvando o nome do arquivo, tá? Aqui eu vou deixar salvo na minha mesa mesmo e salvei. Aí, o tipo de geometria, é aqui que eu vou definir o tipo do vetor. No caso, vai ser um ponto. Eu vou deixar aqui na coordenada de Curitiba, mas tanto faz, né? Vou fazer coisas aleatórias. Um nome de campo. Então, vou colocar um campo nome, que vai ser um dado de texto, poderia ser um número inteiro ou decimal. E eu sou obrigada a colocar o tamanho aqui do comprimento máximo do campo. Também tem como adicionar e alterar esses nomes, tudo que for necessário lá na frente, tá? Então, eu vou colocar aqui um campo e eu vou dar OK. Para editar, seleciona a camada, coloca aqui nesse lapisinho amarelo, começou a alternar a edição. E aí vocês vão ver que vai habilitar aqui vários outros botões também na hora que está alternando a edição. Aí como é que eu começo a desenhar? Eu vou vir aqui nessa opção adicionar ponto, vou clicar e vou sair clicando. Aqui tem uma configuração padrão do QGIS, que é que quando você começa a desenhar, em cada vez vai aparecer essa opção para já ir preenchendo a tabela de atributos. Pode ser bom, caso vocês vão fazer, tipo, por exemplo, só uma coisa e daí já vai lá e já preenche, né, a tabela, mas pode ser ruim caso vocês precisem desenhar várias coisas, né. Então, ó, vou deixar aqui esse exemplo, vou dar um OK, aí apareceu aquele meu ponto lá. Toda vez eu vou ter que ir e digitar aqui meu campo. Beleza, como é que eu desligo essa função? Dá para vir aqui em configurações, opções, e aqui em vetorização, olha, ó, pode vir aqui no geral, lá, vetorização, e eu vou aqui, vou clicar em suprimir janela de formulário de atributo após criação. Aí eu vou dando um OK, aí eu já consigo ir desenhando sem precisar ir preenchendo a tabela de atributos. Se eu colocar essa opção aqui de reutilizar o último valor do atributo inscrito, ele vai pegar as configurações, né, a última preenchimento de tabela de atributo que teve. Agora, como é que eu posso ver? Então, eu vou clicar aqui para alternar, né, para ele poder gerar lá o FID, e vou abrir aqui a tabela de atributos, tá? Então, ó, esses dois que eu preenchi, aí eu passei um tempo sem preencher nada, e aí quando eu ativei para usar o último campo, ele veio preenchendo já aqui os meus campos amarelos, tá? Ó, se eu vim aqui e
criar o ponto e abrir direto a tabela de atributos, ele vai ficar esses autogerar aqui. É normal, tá? Ele só vai preencher depois que parar de editar, aí ele vai colocar os números lá. Então, não se desesperem caso aconteça alguma coisa nesse sentido. Aí, a outra coisa que eu posso fazer com um ponto é o quê? É mover o ponto, né? Não tem como editar a forma, editar vértice, nem nada. Então, eu tenho essa opção aqui de mover feições, e aí eu vou mover de um lado para o outro aqui. Ah, tá, essa feição está selecionada. Peraí, eu vou selecionar para fora, e agora eu vou mover o ponto. Beleza? Por mais que ele ligue aqui umas opções, que nem de rotacionar, adicionar aqui, não adianta muito, tá? Porque isso aqui não dá nem para fazer com o ponto, nem edição de vértice, nem nada. Esse ferramenta de aderência é legal porque se vocês querem desenhar, ó, ele consegue atrair próximo de um ponto. Então, não é necessário ficar dando zoom aqui para conseguir desenhar certinho em cima de alguma coisa. Então, dá para vir aqui nessa ferramenta de aderência e ir utilizando isso. Claro que vocês também têm que deixar ligado aqui algumas opções, tá? Tem aqui vários para vocês testarem como funciona. E agora, por exemplo, se eu for mover aqueles pontos duplos que eu fiz, ó, move o de cima, mas o de baixo não vai mover, tá? A não ser que vocês venham aqui e selecionem um grupo de pontos, também tem como fazer isso, e daí move todo mundo junto. Essas são as opções para um ponto. Para parar de selecionar, tá vendo que eles param amarelinho que eles estão sendo selecionados? Dá para parar de selecionar aqui, ó, nesse desfazer seleções. Agora vamos fazer uma linha. A linha já é um pouquinho mais complexa, né, que o ponto. Como eu falei, vamos fazer um gel package, aí eu vou colocar aqui, salvar na minha mesa, eu vou colocar já aqui que é um string de linha, mesma coordenada, vou colocar um campo de nome também, com um número de caracteres, e agora, ó, já viu que mudou, né? Ó, se é ponto, ele aparece aqui ponto, se é linha, ele já aparece aqui a linha. Então, eu vou começar a edição, vou desenhar aqui algumas linhas, tá? Aí é um pouquinho diferente, ó, vocês vão desenhar com o botão esquerdo e vão terminar a linha no botão direito, tá? As linhas aqui já tem, ó, umas opções mais legais. Então, eu posso desenhar umas curvas, posso desenhar aqui já, né, umas formas prontas. Aqui tem as opções, né, de como que você vai desenhar isso, oval, quadrado, esse aqui, né, com polígonos, aí dá para escolher ali o tamanho do polígono. Aí, para mover é a mesma coisa, tá? Então, tem que selecionar o que você vai mover, e aí você consegue mover de lugar aquilo que você está fazendo, tá? Aqui já aparecem outras opções, por exemplo, rotacionar feição, que era uma coisa que não dava para fazer com o ponto. Aqui tem também essa opção aqui, escalonar, né? Então, eu vou aqui, vou selecionar a linha que eu quero escalonar, aqui, ó, e aí eu consigo aumentar e diminuir de acordo com o que eu preciso. Esse aqui é adicionar parte, excluir parte, remodelar, isso aqui é mais, né, para polígono, na verdade. Inverter, quebrar, ó, esse quebrar é interessante, então você pode vir aqui e quebrar, ó, né, como é que você faz, ó, você tem que selecionar a linha, aí você vai vir em quebrar, aí você vai fazer uma linha onde que vocês vão quebrar, tá, é uma linha virtual, ela não existe, na verdade. Então, botão direito para começar, botão direito para terminar, e aí você tem que clicar no botão esquerdo, não, esquerdo, e daí direito para cortar, tá? Vamos lá, vou falar de novo. Então, vem aqui, por exemplo, essa linha aqui. Então, vocês vão vir aqui em cortar. Então, ó, botão esquerdo, direito, cortou.
esse aqui de mesclar, né? Então aqui ele deu um aviso que não tem suficiente. Então eu posso pegar, por exemplo, esses dois aqui e mesclar feições. Na hora que você mescla a feição, vai ter que mexer lá na tabela de atributos, né? Porque cada um tem alguma opção. E aí tem aqui algumas coisas que vocês podem, né? Tipo, usar a feição de um ou de outro. Vale a pena ali dar uma olhadinha. Então, ó, agora juntou todas as linhas aqui. Eu coloquei em mesclar feições. E tá. Então, da linha, mais ou menos isso. Ah, aqui tem essa outra opção também, que é de edição de vértices. Então, se eu clicar aqui e vir nessa edição de vértices, eu posso alterar o formato que eu já fiz, ó. Aqui ele também abre uma opção para adicionar mais vértices aonde já foi feito. Se eu vir aqui, ó, e clicar com o botão direito em cima do vértice, vai aparecer aqui o nome de cada um dos vértices. Então, se eu pegar e selecionar vários de uma vez só, eu consigo vir aqui, ó, e alterar todos esses aqui que foram selecionados. Então, se acontecer alguma coisa que eu precisa mexer todos eles de uma vez só, aí você consegue vir aqui nessa opção, tá? Né? Copiar, colar, recortar, que nem qualquer outro software até de edição de texto, né? Tem essas opções de copiar e colar. Então, por exemplo, eu posso vir aqui em selecionar minha feição, vou copiar e vou colar. Aí fica uma em cima da outra, tá? Aí o que vocês podem fazer? Vir aqui em mover feição e colocar aonde vocês acham que fica melhor.